Hoje nós vamos falar sobre a classe que luta pelos direitos mais importantes da nossa sociedade. Para falar sobre essa classe, convidei aqui o Glademir. Glademir, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre essa classe que luta de fato pelos direitos da família, pelos direitos do cidadão. E aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os advogados, já que agora em agosto nós comemoramos o mês do advogado. Né? Verdade, né? É um prazer muito grande estar aqui com você. Me sinto muito orgulhoso por esse convite, de estar aqui contigo agora. E é o que acontece, né? O advogado, eu tenho uma frase, inclusive eu coloquei essa frase no meu escritório, né? Nós somos uma frente de combate de uma sociedade que está oprimida. Então, o nosso principal objetivo não é nem buscar o direito, porque o direito muitas vezes ele é muito controvertido. Nosso objetivo principal é buscar a justiça, é estar trazendo a justiça para a população, de qualquer forma, lutar incessantemente para que a gente possa estar equilibrando a sociedade, porque hoje em dia a desigualdade está muito grande, né? Muito grande. A injustiça parece que está prevalecendo. Prevalecendo, né? As pessoas estão ficando desanimadas, né? Seja em todos os ramos que acontecem, a gente observa isso, tanto do campo do direito, da política, mas é o que eu digo para todo mundo que trabalha comigo, né? A gente tem que buscar ser cada vez mais firme, mais forte, porque quando uma pessoa de bem dá um passo atrás, o mal dá um passo à frente. Então a gente tem que se posicionar e tem que lutar, nossa luta tem que ser diária e incansável, né? Doutor, o senhor está há 15 anos no mercado de trabalho, já acompanhou muitos casos e vem cada vez mais se especializando, cuidando e transformando vidas, né? Porque o papel do advogado é lutar pelos direitos do cidadão. Sim. Nessa trajetória de 15 anos que o senhor tem acompanhado, tem visto, o que mais chocou o senhor? Então, o que acontece? A minha primeira formação, logo assim que eu me formei, né, eu procurei uma especialização. Minha primeira especialização foi na área de direito de famílias, né? E é uma especialização muito triste, porque você vê uma família sendo destruída, você verificar que todo enlace afetivo, amoroso, às vezes é corrompido. A destruição da família, ela reflete imediatamente numa sociedade, né? Uma família fraca, uma sociedade fraca. Perde os princípios, perde uma série de valores e que acaba o quê? Os filhos sendo terceirizados à criação, e os valores vão sendo corrompidos, e com isso o que acontece? A nossa sociedade acaba ficando cada vez mais fragilizada e as pessoas acabam ficando cada vez mais sem referência. Então, por exemplo, assim, no período da pandemia, eu realizei no meu escritório 218 divórcios. Né? Lamentável, né? Lamentável. Foi assim eu fiquei muito chocado com a demanda de divórcio que aconteceram dentro do escritório nos 2 anos de pandemia, entendeu? Foi assim, praticamente toda semana procura pessoas querendo se divorciar. Então, quer dizer, isso me deixou muito chocado. Eu acredito muito pela falta de convívio. Hoje a família em si, né? Deixou-se perder muitos valores, né? Exatamente. A questão da comunhão, aquela questão de, vamos almoçar juntos, vamos ter aquele momento em família. Exatamente. Isso se perdeu. Com a chegada da pandemia, acabou sendo obrigatório essa convivência e de pessoas que praticamente eram estranhas. Sim, de fato. Porque nós estamos num período que as pessoas olham mais para a tela do celular do que nos olhos das pessoas. Né? Você conversa hoje em dia com as pessoas olhando sempre no celular. Isso é comum, se tornou rotineiro. E isso afasta as pessoas. Né? E as pessoas acabam se tendo desconhecidos. A gente nunca teve tanto... Isso reflete, a gente nunca viu tantos casos de desrespeito de pais contra filhos, de filho contra pais, né? E dali, logo assim que eu me formei, também o que aconteceu? Veio logo a homologação da Lei Maria da Penha, né? Que foi de violência doméstica, né? Que a gente começou a perceber o quê? Hoje a gente tem um marco aí, já há 16 anos da Lei Maria da Penha. Esse mês a gente trabalha com a conscientização contra a mulher, com agosto lilás, e a gente percebe o seguinte: a lei não conseguiu coibir a violência. É uma das leis mais conhecidas, né? É uma das leis popularmente conhecidas, né? Ela tem lá suas medidas protetivas, suas medidas restritivas, leva a pessoa ao cárcere, mas a gente observa que mesmo quando a pessoa ela vai ao cárcere, mesmo quando a pessoa é punida, isso não quer dizer que ela vai se regenerar na sua conduta. Até mesmo porque, infelizmente, a gente tem um sistema carcerário que não recupera ninguém. Pelo contrário, hoje a pessoa entra no presídio e sai pior.
Ele não consegue. Você pega aí uma cela onde tinha que ter 7 pessoas, tem 70. Então, quer dizer, é humanamente impossível da pessoa se recuperar dentro de um contexto desse daí. E a sociedade não consegue entender. Não consegue depois integrar novamente esse indivíduo. Integrar esse... Agora, por exemplo, recentemente eu estou vendo muita comemoração nas redes sociais falando de, o Congresso vai acabar com a saidinha. O que é acabar com a saidinha? Dia dos Pais, o preso sai, vai lá visitar a mãe e volta. Natal, ele vai lá participar das festas natalinas e volta. Aí a pessoa tem que acabar com isso. Mas, olha, nós não temos prisão perpétua. A gente tem que usar da dosimetria para fazer o quê? Fazer com que as pessoas, aos poucos, vão sendo novamente inseridas na sociedade. Cortar o vínculo totalmente das pessoas com o mundo cá fora, mesmo que ele esteja sendo punido, é como você criar um animal trancado o tempo todo numa jaula. Entendeu? Entendi. Então as pessoas pensam que é punir, punir, punir. Tem que punir, mas o princípio, a basilar é ressocializar, é recuperar o ser humano. E a gente precisa fazer essa inclusão. A gente precisa olhar um pouco melhor para esse grupo de pessoas que estão presos. Nós estamos falando de quase 600 mil presos no Brasil inteiro. É como se a cidade de Campos toda tivesse presa. Para você entender, e é um barril de pólvora. Uma hora eles vão sair, né? Quando me formei em ciências criminais, a gente começa a analisar e pensar, entender que como pensa o criminoso, como age o criminoso. E muitas vezes ele precisa de algo mais a no seu cárcere, ele precisa de um outro acompanhamento. Você achar que você vai pegar um pedófilo, vai botar ele trancado numa sala, e nessa sala ele vai ficar trancado lá, vai ficar 5, 10 anos e vai sair recuperado, você está redondamente enganado. Ele precisa de um acompanhamento com psicólogo, com terapeutas, ele precisa de um tratamento emocional, um equilíbrio, né? Porque nós não temos pena de morte. Ele vai sair a qualquer momento e vai sair pior. É isso que a classe precisa entender. Criar leis apenas propriamente dito é algo que traz aquela sensação de penalidade. Mas e a ressocialização? Como é que fica? É uma coisa que a sociedade precisa refletir. Você falou assim, de forma excelente, deu pra gente compreender muito bem. São assuntos que acabam se perdendo. Você falou, só querem punir, punir, punir. E a forma de interação, a forma de incluir novamente esse cidadão acaba sendo perdido no meio de tantas leis. Exatamente. Eu, na gestão passada, eu também trabalhava na OAB e tive a missão de representar a OAB em uma reunião de segurança pública na Câmara de Vereadores, né? E chegar lá, tinha o promotor de justiça, tinha o comandante da Polícia Militar, tinha o delegado da Polícia Civil, tinha uma série de autoridades. Mas o que acontece? Eu não vi lá o secretário de Educação, eu não vi lá o secretário de Cultura, entendeu? O que estão fazendo com os jovens que estão lá embaixo, na 5ª série, 6ª série, na 7ª série? Que precisam de fato de uma interação. Exatamente, precisa de uma interação. Eu acredito muito que a educação, ela tem que começar lá desde o primário. Exatamente. Se você não induz a criança a ser um bom adolescente, o adolescente ser um bom jovem ser um bom adulto, exatamente, ele não vai ter referência. Foi o que você falou, a questão da família. O papel da família é fundamental no desenvolvimento do novo cidadão. Fundamental. Se ele não tem uma referência de pai, de mãe, uma ideologia, ele vai se perder. Qualquer coisa que aparecer vai se tornar referência. E que coisa é essa? A gente não sabe. Exatamente. E hoje em dia, né, eu também atendo algumas pessoas que praticaram delitos e tudo, e eu já vi traficantes falando assim, doutor, eu não chamo ninguém para trabalhar para mim, não. As pessoas se oferecem para trabalhar para mim. Falta de oportunidade de trabalho, falta de integração no meio da sociedade. Exatamente. Por isso eu sou muito a favor de projetos que integram esse cidadão no meio da sociedade, esse adolescente, e gera de forma alguma a responsabilidade e dá a ele um norte para a vida. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu nasci na década de 70. Né? Na década de 70, a visão era completamente diferente dos dias de hoje, né? Hoje a gente tem pessoas que, por exemplo, assim, a mulher, eu quero ter uma produção independente, eu quero ter um filho independente, sem a presença do pai, sem nada assim. Na minha época, uma mãe solteira, ela recebia uma carga, né, discriminatória da sociedade muito grande, né?
ela, com todo respeito, ela era tratada como se fosse uma prostituta, coisas assim desse sentido. E eu nasci numa comunidade, num bairro chamado Fundão, em Guarulhos. Então, eu era filho de uma mãe solteira e morava numa comunidade, né? E minha mãe, na época, também era doméstica, né? E sendo doméstica, o que que acontecia? A minha mãe não tinha as proteções da lei da CLT, ela chegava no trabalho para fazer o café da manhã dos seus patrões e só ia embora depois que lavava a louça dos patrões da janta. E domingo trabalhava até meio-dia, incessantemente. Então, eu era uma pessoa que eu era visto como uma pessoa que era filho de uma prostituta, morava em comunidade e vivia na rua sem a presença nem do pai nem da mãe. Então, qual era a chance de um menor desse chegar a algum lugar hoje? É claro que todo com humildade, hoje eu sou formado em Direito, tenho outras formações acadêmicas, sou especialista em Direito de Família, em Erro Médico, em Ciências Criminais. Para eu chegar até aqui... Foi um processo. Foi todo um processo. É quando eu falo com meus filhos hoje, que estudam, graças a Deus eu tenho a oportunidade de colocar eles para estudar em boas escolas, quando eles trazem um livro sobre fome, eu falo com propriedade, porque eu passei por aquilo dali. Eu sei como é que funciona aquilo dali. E eu sei a importância do resgate. E nesse meu caminhar, uma das coisas mais importantes de virar da minha vida foi o esporte. Foi através do esporte. Foi que me direcionou, com o falecido mestre Marcelino, que era professor de taekwondo. Eu fui campeão estadual, fui campeão carioca, fui campeão de várias competições. Eu tinha orgulho naquela medalhinha de ferro, que depois enferrujava e jogava fora. As crianças não estão sendo levadas para o esporte, não estão sendo levadas para a cultura, entendeu? Não era nem a medalhinha, era o mérito. Era o mérito de você subir no pódio, suado, levar aquilo dali para casa penduradinho. Isso que motivava sempre a ser melhor. Exatamente, né? Eu sou da geração que dormia assistindo o Jô Soares 11h30 e todo domingo de manhã acordava para ver Ayrton Senna ser campeão. Então eu tenho minha referência cultural com o Jô Soares, falecido, também falecido. O Ayrton Senna, que para mim era um ídolo de garra e coragem. E hoje em dia a geração começa a falar muito, meus heróis morreram de overdose. Os meus não. Os meus heróis não morreram de overdose. A inversão de valores. Exatamente. Né? Os meus heróis morreram de forma digna. Né? De pessoas dignas, de determinação. E acabam querendo padronizar uma sociedade como se isso de fato fosse algo normal. E não é algo normal. Perde a referência, de fato. Exatamente, perde a referência. Então é que se hoje nós estamos dessa forma, estamos tentando revolucionar de algum jeito, imagina amanhã, se a gente não começar a transformar essa realidade hoje. Exatamente. Então a gente precisa de uma visão um pouco maior, questões mais profundas a serem discutidas. Uma coisa muito importante que nós estávamos abordando sobre a questão do Agosto Lilás é a questão de políticas públicas para as mulheres. Eu sou a favor dessa questão dessas políticas públicas ser inseridas dentro da escola, desde o começo da criança ali até a vida adulta, até ele sair da escola. Ter programações e informar a mulher, a menina, do direito dela. Exatamente. Isso é importante. Desde o início. Eu até uma vez tentava desenvolver um projeto onde a OAB hoje ela tem um projeto chamado OAB Vai à Escola, para conscientizar as pessoas da importância, né, dos seus direitos e também fazer uma alusão do que é correto, do que é errado, para dar alguns direcionamentos às pessoas. Em relação à mulher propriamente dita, o que eu sinto falta? Eu vejo os congressos, vejo tudo, eu vejo muita mulher à frente no interesse de defender os seus direitos. E eu gostaria de ver mais um homem. Sim. Eu gostaria de ver mais um homem falando sobre o direito da mulher, sobre a importância da mulher. O reconhecimento. O reconhecimento, né? Então você vai num congresso, você vai numa coisa assim, você vê aquela bancada cheia de mulheres sentadas e tudo, mas eu gostaria de ver os homens sentados ali. Não por uma questão machista, não, mas por uma questão de conscientização. Né? Porque você tem reconhecimento. De reconhecimento, né? Porque você subir no local e falar de si mesmo é uma coisa, outro vir falar de si mesmo é outra coisa. E outro ponto também que eu sempre gosto de falar assim, poxa, se você chega ao ponto de agredir uma mulher, violentar uma mulher, você no mínimo você teve já um relacionamento ruim com a sua mãe. Sim.
Porque é o reflexo, né? Um bom filho sempre vai ser um bom namorado. Um bom marido. Eu tenho uma filha, eu tenho 2 filhas, né? Eu falo com elas, falo assim, olha, vai arrumar namorado, vai noivar, vai casar, observa o tratamento do seu namorado, seu noivo, seu marido, com a mãe dele. Entendeu? Porque senão Esse é o reflexo. É o reflexo. São coisas pequenas que no início, não, é um ciúmezinho bobo, que gosta de mim. Aí proíbe de ter um relacionamento com amiga, aí proíbe de sair. Até então eu acho normal. Daqui a pouco casa, tranca dentro de casa, aí começa a parte de agressão. Começa tudo na agressão ali verbal. Exatamente. Que aí vai passando despercebidamente. Porque o agressor, ele começa a se vitimizar e tornar que a vítima se torne culpada. Ela Exatamente. começa a se achar culpada pelaquela situação. E acha que o erro é dela, mas na verdade é o agressor. É o agressor. Que está intimidando de todas as formas. Eu tive vários casos assim, desse sentido, entendeu? E o próprio agressor está doente. Sim. Entendeu? Eu não quero acreditar, pelos princípios que eu tenho, pessoais, acadêmicos, religiosos, que uma pessoa nasça mal. Eu também me renego a essa questão. Eu tenho dificuldade. Eu acho que é como se uma planta que nasce, que um galho sai para o lado. Sim. Você pega uma varinha, coloca, vai direcionando. E vai direcionando. O que falta é direcionamento. Está faltando amor. Sim. Paterno e materno, né? Eu sempre me pergunto a que ponto o ser humano se permite chegar. Exatamente. Eu acho que é uma autopermissão, né? É uma a que ponto me autopermissão. permite chegar? Acho que é uma avaliação. Sempre é bom a gente se avaliar e dizer, pô, será que tá bacana? Será que tá legal? Exatamente. É uma questão que a gente sempre traz. De reflexão. De reflexão, muito importante. A gente tem que estar trabalhando nesse sentido. São muitas coisas que a gente tem que estar trabalhando, mas a visão de nós, que somos formadores de opinião, pessoas que estão à frente disso daí, eles têm que ter uma visão um pouco maior. Né? A gente vê projetos que a gente leva sacolão, leva roupa, leva aquilo, que são projetos importantíssimos. Aí eu pergunto o que? E mais o que você está levando? Você senta, você conversa, né? Você dialoga com aquela pessoa. Que eu sempre falo, é muito fácil a gente, entre aspas e fecha aspas, levar ali o alimento naquele primeiro momento. Mas você tem que conscientizar e ensinar aquela família para que os filhos daquela casa não sejam reflexo dos pais, para que eles não precisem. Incentivar sempre a educação naquele lar, incentivar que a educação e o ensino é o caminho, é a transformação, para que aquela realidade não se repita no próximo momento. Exatamente. Então é uma sequência de coisas que a gente precisa se aprofundar mais. Demais. A gente está muito no raso, em relação, muitas vezes em relação a políticas sociais, né, de proteção. Eu não consigo analisar o nível de problemas psicológicos. Até consigo, mas eu não consigo admitir que um ser humano agrida uma mulher. Entendeu? E hoje, essa agressão, ela saiu de dentro de casa. Sim. Agora ela se encontra dentro de um consultório, dentro do local de trabalho, dentro da escola. Porque antigamente era algo mais dentro do lar, que seria um local de refúgio da mulher, um local de amparo, se tornou um local de agressão ali acuada, né? Você vê que um caso aconteceu recentemente de um procurador que agrediu a própria chefe, né? Aí você vê um cara, um cara esclarecido, que antigamente a agressão era muito visada para alguém que a ignorância, a um cara que não tem conhecimento, por expressão, um analfabeto. Hoje não existe mais isso. Hoje não tem isso, não. Pelo contrário, né? A gente encontra pessoas, às vezes, você vê que é uma coisa da índole da formação do caráter. Né? Então, quer dizer, diplomas acadêmicos não afastam o mau caratismo. Então, quer dizer, isso é o quê? É o berço. É aquele galinho que eu falei do início, que nós falamos, que cresceu todo, foi ficando cada vez mais um tronco torto. Sim. Não foi podado no início. Direcionado. Né? Então, é essa atenção que a gente precisa ter, né? Essa atenção. Quero aproveitar a oportunidade também e falar um pouquinho sobre a questão da especialização que o senhor fez de erros médicos, que é um assunto também muito debatido, causas que vêm assim, revolucionando as plataformas digitais também, pela busca da perfeição, do corpo perfeito, e sempre caímos na mesma tecla.
erros médicos. O que acontece, né? Em 2020, o CNJ sinalizou que no Brasil teve 500 mil processos sobre erro médico. Então, é um número extremamente alarmante, né? 500 mil processos ligados a erro médico. Aí eu me fiz uma pergunta. Sai uma pesquisa dizendo que 60% dos brasileiros não têm acesso à justiça nos dias de hoje. Aí eu junto as duas pontas e penso, se o CNJ apontou 500 mil processos para 40% dos brasileiros que têm acesso à justiça, imagina os que não tiveram condições de chegar na justiça para reclamar o seu direito. Os erros médicos têm acontecido e têm sido evidenciados de uma forma muito grande, né? E isso é um perigo para uma sociedade, né? Porque perde-se vidas. Sim. É diferente, você leva seu carro no mecânico, ele tem um problema, o mecânico, tá perfeito, isso já aconteceu comigo, pode ficar tranquilo. No outro dia ele apresenta o mesmo problema, né? Nós, operadores de direito, também podemos nos equivocar, cometer erros, como qualquer categoria. Agora, o médico, a gente tem que diminuir ao máximo a possibilidade de erro. Até mesmo com a quantidade de equipamentos, exames que a gente tem hoje em dia. Sim. Por quê? Não tem o dia da manhã quando ele erra, na maioria das vezes. Finaliza ali. Finaliza ali e o que a gente tem é um atestado de óbito. Porque chega muitas pessoas com aquela busca, aquele anseio pelo perfeito, às vezes ela está ali perfeita esteticamente. Exatamente. Né? A cirurgia perfeito, plástica é considerada... E aí o outro lado, a ambição pelos recursos financeiros, né, desenfreada. Exatamente, e acaba não visando pequenos problemas que podem ocasionar esses erros médicos fatais. Então, a sociedade tem que aprender a se prevenir em relação a isso e buscar punir aquelas pessoas que estão cometendo esse tipo de erros. Sim. Porque não pode ficar escondido, não pode ficar guardado, porque a pessoa perde uma vida hoje, amanhã a pessoa acaba fazendo com que outra pessoa perca uma vida, e é um dano irreparável. Sim. A gente hoje tem perda ações... de um ente querido, né? Hoje a gente tem indenizações que beiram aí até 500, R$1 milhão de indenização. Mas eu te pergunto, nós que somos pais, que vemos o nosso filho caminhar, engatinhar, andar de bicicleta, crescer, quanto vale a perda de um filho por causa de um erro médico? Verdade. 500 mil não resolve. Entendeu? Então, por mais que tenha indenização, é um buraco que fica dentro de nós que não resolve. Dia dos Pais, vai vir agora domingo, né? A gente para e analisa esse mês, Dia dos Pais também, a gente analisa quantos filhos perderam os pais devido ao erro médico. Perderam as mães por erro médico. Não há preço, não há valor que a gente possa repor essa perda, esse sentimento. Então, é um assunto gravíssimo, entendeu? Que a gente tem que repreender, tem que reprimir, entendeu? Tem que chamar o Conselho Regional de Medicina para dar explicações, né? E ao mesmo tempo tem que preparar os médicos. Porque às vezes eles erram não por culpa deles, mas às vezes por culpa da omissão da estrutura que o hospital dá ele para trabalhar. Isso acontece. Porque o erro médico, quando a gente pensa, a gente atribui o erro médico ao médico. Não. O erro médico, ele se lastra por todo o espaço de convivência onde se opera a saúde. O erro médico pode estar começando, sabe aonde? Lá no atendimento no balcão. Pode estar lá no enfermeiro, né? Pode estar no assistente, no anestesista, no cirurgião. Ele pode estar na simples troca de prontuário. Teve pessoas que vieram ao falecimento porque houve uma troca no prontuário. Coisas que aparentemente parecem ser simples. Simples. Mas entrou com medicamento equivocado, veio o falecimento, veio a óbito. Entendeu? O médico prescreveu correto, estava tudo no local correto. Alguém, em um momento de limpeza, de fatiga, trocou os prontuários. Quem veio não observou, clinicou errado, a pessoa veio a óbito. A importância de saber que está lidando com vidas, né? Está lidando com vidas. Todo cuidado é pouco.
E a gente observa que o nível de estresse dessas pessoas que estão ligadas à área médica são muito grandes, entendeu? Eles são sobrecarregados, né? Eu tenho vários clientes meus que são médicos e você vê que eles tiram 5, 6 plantões em uma semana, né? Porque você vê às vezes a exaustão no semblante da pessoa. a exaustão no semblante da pessoa, né? E isso também, a culpa é de quem? De quem deve fiscalizar o médico, do hospital. Você vai no hospital pediátrico de urgência, você encontra lá a plantonista atendendo 200 crianças em um dia. Nossa. É coisa que chega, parece ser surreal, mas é verdade. 200, é o que nós enfrentamos 200 atendimentos, um profissional em um dia. Você acha que Deus tem que proteger? Que a chance de erro é muito grande. É muito grande. E que um pai, uma mãe, quando leva uma criança, um pediatra, entendeu? Em uma emergência, a adrenalina dele está lá em cima. Tá lá em cima. Até um caso que aconteceu recentemente nas plataformas digitais, o mundo todo ficou sabendo de uma criança que entrou no hospital com 2 anos de idade e entrou bem andando. Tá dando uma febre, por conta de um medicamento errado, a criança já ia falecer. Aí você imagina, a mãe chegou ali com aquela criança viva, com uma febre aparentemente, por conta de um erro médico de um medicamento, a criança sai sem vida. Porque tem medicamento que acaba sendo fatal. Exatamente. Não tem aquela questão, a pessoa vai passar mal e consegue reverter. Acaba indo ali, injetou, acabou. Exatamente. É um trabalho que é muito honrado, Sim. porque salva vidas. Sim. Salva vidas. Mas por conta mesmo. de pequenos descuidos. Pequenos descuidos estão se perdendo vidas. E quando o judiciário chega a sinalizar, é porque a situação está grave demais. Tá grave. Imagina, existem inúmeros casos que não chegam ao consentimento da sociedade. Sim. Mas que de fato a todo instante acontece e acaba sendo abafado. Exatamente. Casos que são abafados. E tem aquelas pessoas também que de cunho religioso que acham, não, Deus tem o controle de tudo, tal, que seja. Sim. Entendeu? Mas Deus também é amor, mas Deus também é justiça. Entendeu? E a justiça tem que ser feita. Né? O pessoal que está em casa agora nos acompanhando, aconteceu um caso desse na família, ou quer entrar em contato com o senhor, quer buscar referências, principalmente as suas plataformas digitais. Pode ter acesso a mim através do meu Instagram, @GlaidemirRezende. Também tem meu escritório também, que é o Roma Advogados, que fica ali no centro ali. Só colocar meu nome no Google, consegue me localizar, a gente está aí para ajudar, tirar dúvidas no que for necessário, né? A gente está aí para contribuir, seja de qual forma. Uma sociedade melhor. Para uma sociedade melhor. Esse que é o nosso principal objetivo hoje. Né? Eu quero agradecer a sua presença aqui, mas antes de nós finalizarmos, eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal que está em casa agora nos acompanhando. Olha, tenha fé. Nós podemos mudar tudo que está aí. Nós podemos mudar. E nessa questão de mudar, eu reporto a minha frase anterior. Nós, que somos pessoas de bem e queremos uma sociedade melhor, não podemos fraquejar. Nós temos condições de mudar a política, nós temos condições de mudar a nossa sociedade, nós temos condições de mudar. Se valorize. Você que é mulher, que vem passando por questões aí que sejam de cunhos de relacionamentos, que vem te trazer violência, agressividade, coisas assim desse sentido, entendeu? Se valorize. Busque apoio profissional, busque apoio psicológico, não se tranque, não se afaste da sociedade, esteja sempre entendendo que, seja de forma religiosa, Deus quer o melhor para você, e a sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto os poderes judiciários estão prontos, sempre para poder atender às demandas daqueles que realmente necessitam. Nós vamos ficando por aqui, mas é um caso muito importante. A violência doméstica é uma situação que muitas mulheres enfrentam dentro do seu lar, que deveria ser um lugar de acolhimento, de compaixão e amor, se tornou um lugar de opressão, de recriminação e de violência. O programa esse mês vai ter muita coisa para você, mulher, e aqui você tem voz. E eu volto na próxima semana.